Olá, pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado a Campos por esse momento. Espero que estejam conseguindo me ouvir bem. Qualquer problema, podem notificar o time da Campos, que estão aí disponíveis para nos ajudar. Muito obrigado por estarem junto nesse momento tão especial para nosso mundo digital, o mundo pós-pandemia que estamos entrando, onde os universos digitais, os universos tecnológicos estão cada vez mais imersos no nosso dia a dia, né? As transformações foram cada vez mais potencializadas nesse período que estamos vivendo, e a Campus Party não poderia ficar atrás disso, agora com a edição digital. Então, agradeço a vocês por estarem aqui nesse momento junto comigo para a gente conversar um pouco sobre o quanto a comunicação impacta no mercado da aviação. A gente às vezes acha que fazer um avião decolar é muito simples, mas quando a gente olha para a história e olha para o futuro, a gente percebe que não é algo tão básico assim. Então, se o time da Campus puder já colocar a apresentação junto aqui comigo, já queria começar com vocês. Então, o nome desse momento com vocês será Asas da Comunicação, um painel para a gente apresentar um pouco do que é a comunicação enquanto corpo, enquanto meio, ela produz ao longo dos anos, né? Ela produz ao longo da sua história, e o que é que a gente está pensando de futuro, né? E o que é que a gente coloca como futuro hoje para o mundo, né? E a gente tem, sim, importância, a gente tem, sim, aprendizados que viemos construir ao longo dos anos, então não seria não, a gente poderia de pensar e conectar esses dois universos que, por hora, a gente pensa como tão distintos, mas que têm total conexão e total imersão um ao outro. Então, vamos lá, vamos começando, eu acho bacana. Opa, agora foi. Vamos começar. Então, bem-vindos ao painel Asas da Comunicação, aqui na Campus Party Digital Edition 21 Brasília. E mais uma vez eu quero agradecer ao time da Campus pelo carinho, pela oportunidade. É a quarta vez hoje que eu subo num palco, vamos dizer assim, mesmo sendo digital e mesmo sendo à distância, eu subo num palco da Campus. E eu tenho muito orgulho de ter esse evento, a Campus Party, como parte da minha história, parte da pessoa que eu sou e parte da construção que teve na minha carreira, né? Se não fosse a Campus, provavelmente eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, antes de mais nada, obviamente, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Igor Souza, tenho 23 anos, eu moro em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Palestro na Campus, faço palestras desde os 16 anos, então passei só uns 2 anos parado, mas agora estamos de volta. Hoje eu estudo comunicação social na vertente de publicidade e propaganda na UFRN e também sou analista de comunicação, sou analista de aeroportos na Gol Linhas Aéreas com a vertente de comunicação e engajamento do time de aeroportos da companhia, né? Esse é meu e-mail, esse é meu LinkedIn, vocês fiquem à vontade para conversar comigo, eu tento sempre ser o mais disponível possível e é isso, tá bom? Eu espero que a gente possa ter uns 20 minutinhos muito bacanas de umas trocas bastante interessantes. Então, quando a gente vai para a comunicação, a primeira coisa que eu queria fazer é, quando vocês olham para esse slide, o que é que lembra vocês, né? Eu tenho 4 estabilizadores verticais, no verbete popular, as 4 caudas do avião, e quando você olha, o que é que você vê em cada uma delas, o que é que está por trás delas? Eu até tirei a cor para facilitar, para dificultar um pouco, mas provavelmente quem já viajou de avião, quem já viu algum avião, sabe o que é que está representando cada uma desses quatro estabilizadores, né? São 4 companhias aéreas bastante conhecidas aqui no Brasil, provavelmente aqui esse estabilizador vertical preto, muitos não conheçam, mas o pessoal de Brasília mesmo já deve ter visto muito avião dessa companhia lá no aeroporto de BSB. Então, qual é o poder de uma marca, né? Eu estou colocando apenas uma retícula da marca, apenas uma parte da marca que está representada dentro de um avião, e qual é o poder que ela influencia sobre você. Provavelmente, quem já viajou, alguma dessas 4 marcas tem um poder sobre a sua história, tem um poder de te marcar. Quem nunca viajou de avião e lembra disso até hoje, né? Não só dessas 4 companhias aéreas mais atuais, mas na época da TAM, da VAG, da VASP, Transbrasil, quando você realmente lembra da sua primeira viagem de avião? Então, qual é o poder que uma marca tem? E aí, para poder a gente, antes de ir para a aviação em si, eu preciso relembrar um pouco alguns conceitos da própria comunicação, e um deles, que é o mais importante para o que a gente precisa falar e para essa relação, é o branding, né? A relação que há entre o consumidor e a marca.
Então, não adianta a gente separar esses dois eixos, a gente precisa unir eles. Então, qual é a relação entre eu, enquanto consumidor, e o que a marca propõe para que eu consuma, né? O consumidor não necessariamente é aquele que vai comprar somente o produto. O consumidor é aquele que tem contato com a marca, seja por um canal televisivo, seja por um TikTok, por um Quai, seja pelo Instagram, Facebook, seja qualquer outro meio. É essa relação de confiança que a marca tenta construir com o seu usuário. Então, obviamente, a gente precisa lembrar, primeiramente, que comunicar é totalmente diferente de informar. Às vezes, a gente informa as pessoas algo, mas aquilo só se torna uma comunicação quando a pessoa compreende a mensagem que quer passar. Então, quantas vezes vocês já não viram alguma publicidade, algum comercial, em que você olha e fala, nossa, não entendi nada do que a marca quer falar aqui, ou nossa, que comercial chato, nossa, que comercial sem sentido. Eu já tive essa experiência várias vezes aqui em casa. Então, o que é que você quer falar para as pessoas? O que é que você quer realmente comunicar às pessoas? Não adianta eu, quanto comunicador, chegar a falar algo e realmente não se produzir. Dentro da aviação, quando a gente só informa ao passageiro algo e aquilo não se torna um comunicado, aquilo não se torna algo entendível, a gente tem um grande problema que, inclusive, pode virar problemas de segurança de voo. E aí já é uma outra perspectiva da aviação. Mas o fato da gente prejudicar essa comunicação dentro do mercado da aviação é capaz de derrubar um avião, por exemplo. Então, o que é que a gente está fazendo para realmente comunicar às pessoas e não só informar elas o seu conteúdo, o que a gente precisa passar? Então, branding, na realidade, é montar formas estratégicas de se manter vivo no imaginário dos clientes e de se tornar-se a primeira opção de compra, de uso, de procura. Ou seja, toda vez que você vai procurar algo, precisar resolver algo, sempre vem uma marca na sua cabeça. Ah, mas é uma loja, mas aquilo é uma marca. Ah, mas é uma clínica, mas aquilo é uma marca. Né? E no caso da aviação, a companhia aérea X, aquilo é uma marca. Então, por isso que existe hoje, por exemplo, o prêmio Top of Mind no Brasil, um dos maiores prêmios brasileiros de reconhecimento, justamente por esse imaginário bem construído na cabeça de cada cliente. Então, o que é que você realmente, enquanto consumidor, então, o que é que você, enquanto pessoa, conseguir construir na sua cabeça a ponto daquele item se tornar a primeira opção de compra, né? Então, é essa busca que as marcas precisam fazer nos imaginários das pessoas, né? Por mais que você utilize outro produto, por mais que você utilize outra estratégia, mas aquela marca está presente. Onde eu quero chegar? Quando a gente fala de marcas por produtos e não produtos por marcas, se eu falar aqui, com certeza que todos vão vir na cabeça, sabão. Então, qual é o primeiro sabão que vem na sua cabeça? Se o seu primeiro sabão que não vem não é o Omo, por algum motivo a gente teve uma grande conquista de outra marca, né? Palha de aço, o próprio Bombril. Quando a gente não lembra do Bombril, então, aquela outra marca conseguiu conquistar algo muito bom na sua cabeça, mas todo mundo não fala palha de aço. Bombril. Um que eu acho o auge, né? Eu vim descobrir uns anos atrás, quando estava montando esse conteúdo da primeira vez, que a gente não é cotonete o nome certo, é haste flexível com algodão na ponta. Então, não vou chegar no mercado, numa farmácia, e dizer, senhor, onde é que eu consigo aqui na farmácia a haste flexível com algodão na ponta? Eu não vou falar todo esse nome, eu vou falar onde é que eu tenho cotonete. Então, notas autoadesivas. Eu não colo na minha parede notas autoadesivas e faço remoção. Eu colo post-it. E aí vão tantas outras marcas por trás, né? Esses dias eu estava até vivenciando isso. Uma outra marca, por exemplo, a Uber, eu não peço carros, transporte por aplicativo, eu peço Uber. Ah, mas aqui eu estou usando 99, mas eu peço Uber. Então, assim, hoje no mundo, as marcas estão batalhando por esse espaço imaginário na cabeça de cada cliente, né? Para que ela seja lembrada, para que ela seja falada, para que ela seja construída. Pode ser que a pessoa utilize 99 eternamente, mas ela vai sempre falar Uber, e essa palavra vai impactar todos ao seu redor. Então, onde a gente está chegando? Qual é o nosso futuro enquanto marca? Qual é o nosso futuro enquanto perspectiva de criação, de planejamento, né? E aí a gente vem para que uma boa gestão faça uma marca ser lembrada. Então, enquanto uma organização, enquanto um ser vivo dentro da sociedade, um ser vivo dentro da economia, o que é que a gente precisa fazer para que essa marca seja realmente lembrada e para que essa marca seja realmente focada, estruturada para o futuro, né? E fazer com que esse conteúdo fique preso na mente do nosso consumidor. Pode vir até depois algo que seja melhor do que aquele, mas aquele primeiro momento sempre vai ser lembrado para frente. E isso aconteceu na aviação, né? E eu vou trazer um pouco mais à frente. Mas quando a empresa sabe gerir muito bem o seu brand, o seu corpo de brand, então sua missão, valores, propósitos e etc., essa construção geral, ela constrói muito bem na cabeça do cliente, a ponto que ele vai lembrar o resto da sua vida por alguma experiência,
por algum nome, por alguma pessoa, por alguém que viveu algo parecido. Então, quando a gente vem para a aviação, a gente vê a comunicação sendo construída ao longo dos anos, a gente vê a aviação com um brand muito bem construído, um brand muito bem preparado. Então, o primeiro grande ponto da aviação nada mais é do que o 14 bis, o 14º balão dirigível criado pelo Santos Dumont em 1906. Sabemos que temos uma grande polêmica com os norte-americanos, mas infelizmente eu parto do princípio que sim, o avião é uma criação brasileira. Então eu acredito que o avião foi o primeiro item que mais leve que o ar que subiu aos céus transportando um homem. Então o 14 bis ele tem esse simbolismo do 14º balão dirigível, e o bis, o nome bis, segundo alguns estudiosos, o nome bis é porque realmente é aquela palavrinha do pé de bis, né, que a gente está acostumado. Quando a gente está cantando parabéns, pé de bis, realmente o 14 bis é uma repetição, porque ele foi a 14ª tentativa de balão dirigível feito pelo Santos Dumont em 1906. Então, isso a gente pode dizer, nossa, é só o nome do avião, mas isso é um brand muito forte que a gente tem até os dias atuais. Vamos falar da atualidade, não muito distante. Ontem foi a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, 2020, lá no Japão. Vamos puxar 5 anos atrás, Rio 2016. No Rio 2016, um dos itens mais orgulhosos que o Brasil mostrou para o mundo foi o seu 14 bis. A gente vai viajar no Rio de Janeiro e encontra vários cantos que vendem itens do 14 bis. A gente vai para olhar para a história, o 14 bis é mencionado em vários momentos. Isso é um branding muito forte. O Santos Dumont falou desse branding muito forte. Se não fosse 14 bis, qual seria o nome? O que é que a gente falaria de 14 bis? Né? Se a gente tirasse esse nome, ia ser somente o primeiro avião criado no mundo. Fim, mas o 14 bis acaba se tornando um nome forte. Eu não sei na realidade de cada um, mas aqui em Natal, aqui em Parnamirim, que Parnamirim é uma cidade muito forte da aviação aqui no Rio Grande do Norte, aqui do lado é muito comum você encontrar estabelecimentos com o nome 14 bis. Então, o que é que a gente conseguiu construir de brand? O que é que a gente conseguiu construir de identidade num momento que, em 1906, aquilo não era tão forte, né? E quando a gente vai continuando, a gente vem até os dias atuais com o Boeing 787 Dreamliner, que é o Boeing que hoje carrega um nome muito forte e é um dos maiores Boeings que existem, né, de transporte de passageiros, e que ele carrega essa força também. Então, o 14 bis 1906 e o Dreamliner, agora já no século 21, dois aviões com total potencial que trazem seu nome, trazem o brand junto consigo. Então, a marca começa não necessariamente nas companhias aéreas, mas nas próprias aeronaves. Então, em 1927 a 2006, nós vivemos uma época que muitos aqui falam até de ouro, que é com a Varig Brasil. Então, é um outro exemplo de como o brand se fortaleceu até os dias atuais. Quem nunca lembra do slogan, né? Varig, Varig, Varig. A Varig não precisou construir um império, não precisou ser magnata. Ela apenas precisou aplicar no seu dia a dia um item que é o servir, a excelência no servir. A essência da empresa era servir as pessoas. E em cima disso, eles construíram um brand muito forte que se permuta até os dias atuais. Não é raro você escutar alguém dizer, nossa, eu queria tanto que a Varig existisse novamente. Nossa, eu queria tanto que a experiência Varig continuasse até os dias atuais. Nossa, eu queria tanto que a Varig continuasse a existir. Né? Nossa, meu Deus, saudades do serviço de bordo, saudades do atendimento. Esse brand foi construído muito fortemente. Né? E hoje a gente tem uma Varig que, por mais que ela não exista em operação, nós temos uma Varig que existe no imaginário das pessoas. Então, será que o branding, enquanto companhia aérea, funcionou? Funcionou muito bem. E eles não precisaram ter uma estética bonita. A gente, às vezes, acha que branding se sustenta somente, que a comunicação de uma companhia aérea se sustenta somente na identidade visual, no logotipo, ou se o avião é bonito, se o logo é bonito. Não é isso. O branding, ele se constitui até na forma que o colaborador age com o cliente. Então, a Varig, ela se permutou ao longo dos anos através do seu principal pilar, que é servir. A gente tem o primeiro valor, que sempre será a segurança de qualquer companhia aérea, mas qual é o pilar mais visado após a segurança? É o servir? A Varig conseguiu conquistar isso. Então, não é raro hoje a gente encontrar pessoas que, por exemplo, comparam a Varig com a atualidade, né? Querendo desejar esse retorno para a atualidade. Então, a comunicação de uma companhia aérea, a gente tira, a partir desse ponto, a Varig é realmente, no Brasil, uma das maiores divisores de água, a gente tira como conclusão de uma companhia aérea que a sua construção de comunicação não é somente a beleza, não é somente uma comissária de bordo está muito bem vestida, uma agente de aeroporto está muito bem parametrizado, vai além disso.
A comunicação precisa estar construída basicamente no paixão que essa pessoa está passando pelo passageiro. Veja, a gente tem hoje, em todos os aeroportos, em todos os tipos de atendimento, diversos públicos. Então, no mesmo momento que eu estou atendendo uma pessoa que vai embarcar para uma consulta médica, o meu colega do lado está embarcando uma pessoa que vai para um velório, o meu outro colega está embarcando uma pessoa que vai para as férias da vida, né, para Fernando de Noronha, por exemplo, vamos chutar. Então, qual é esse tipo de tratamento que esse colaborador está passando? E quando a gente vê ao longo dos anos, essa essência do serviço de bordo super, ultra, mega de alimentício, de um comissário muito bem padrão, né, muito bem vestido, tem que estar arrumado, não pode ter tatuagem, não tem que ser, inclusive, até um tempo desse, tinha que ser mulher, tinha que ser loiro, tinha que ser branco. Isso vem se quebrando ao longo dos anos. Nessa comunicação que você olha para a companhia aérea e enxerga uma coisa que se torna distinta do que nós temos na atualidade, de diversidade, ela se quebra ao longo do tempo. Então, o que a companhia aérea, por onde a companhia aérea chama atenção? É pela sua experiência, né? Então, a aviação, na realidade, ela torna-se algo que é muito mais do que voar. Nós, enquanto comunicadores, precisamos construir uma aviação que ela tenha paixão pelo nosso time, que o nosso time de trabalho internamente tenha paixão por executar os seus serviços, e que aí, sim, para o lado de fora, precisamos ter um time em que esse pessoal, além de ter essa paixão, esse carinho por voar, esse pessoal veja que aquele momento que ele está vivendo pode ser marcado. Então, quantas e quantas pessoas não têm paixão por voar? Quantas pessoas não têm paixão por essa experiência? Então, como nós, como comunicadores, o que é que nós estamos construindo para o futuro, para a frente? O que é que nós estamos construindo nesse fluxo de imaginário dos nossos clientes, né? O que é que nós estamos produzindo no imaginário dos nossos colaboradores? Será que os colaboradores estão dando braço a si para produzir algo em que essa comunicação, em que essa vertente do visual não seja só a essência da companhia, mas sim a nossa fala, o nosso jeito, a nossa beleza, né? E isso se quebra ao longo dos tempos. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente acha que a aviação é só chegar, botar o passageiro dentro do avião e mandar aquele avião embora. Mas existe toda uma engrenagem que gira dentro das companhias aéreas que faz esse passageiro chegar até o avião. Então, isso começa no momento que o passageiro tem esse contato. Então, como é que esse passageiro está tendo esse contato com o avião? Né? Eu já vi clientes de todas as companhias aéreas hoje brasileiras que passam a ser clientes frequentes daquela companhia X porque a companhia transportou vacina, por exemplo, como está acontecendo agora. Ou porque a companhia passou a ter um carinho muito forte com um cliente X que estava passando por um problema, a companhia deu passagem. Então, assim, será que a construção da aviação está sendo somente pelo visual? Nossa, que avião bonito. Nossa, que rede social bacana. E isso não é só na aviação, isso é em qualquer outra área. Né? Então, quando a gente vem para o século XXI, a gente passa por uma era da Varig, a gente passa por Santos Dumont, em que a aviação começa a ter engrenagem do jeito que ela é hoje, a gente passa pela era Varig aqui no Brasil especificamente, em que realmente o visual chama mais atenção do que a própria experiência, mas hoje a gente chega num momento totalmente inverso e a pandemia potencializou isso. Hoje não é só a beleza que atrai nosso cliente, mas quem você construiu ser, a pessoa, a companhia aérea que você construiu. Então, não adianta mais eu chegar para um cliente e dizer assim, nossa, nosso avião é bonito, nosso avião tem poltrona X, nosso avião foi pintado de tal forma, nossa, nosso logo é assim, nossa rede social, eu sei que você chegou aqui por causa da nossa rede social. Não adianta mais. Qual é a experiência do nosso cliente? Qual é a forma, o que a gente está comunicando para o nosso cliente? Vejam, comenta que, por exemplo, um voo atrasa, você como cliente deseja saber de informações. E as informações elas não podem ser informadas, têm que ser realmente comunicadas, explicadas, apresentadas. Então, como esse cliente está chegando? Então, hoje, no mundo, a nossa aviação ela está deixando de ser cada vez algo muito mais do belo, algo muito mais estético, para ser cada vez mais CX, Customer Experience, né? Muito mais o que é que você quer transmitir para o seu cliente, para que ele, sim, transmita para as outras pessoas, né? Então, hoje, não é só ser belo. Hoje, muito mais do que nunca, é ser realmente eficiente, mostrar para o mundo por que você veio, por que você quer estar aqui. Então, a gente hoje torna-se um só. Então, não adianta eu, enquanto colaborador de comunicação, pensar dessa forma, e o meu colaborador, por exemplo, de aeroportos, pensar de outro jeito. O colaborador de tripulação, os comissários, pensar de outro jeito.
Precisamos construir uma única mentalidade em que todos estejam juntos, centrados e focados realmente nessa nova perspectiva de comunicação, nesse novo jeito de falar. Hoje, a aviação está passando por graves mudanças, potencializadas pela pandemia, e isso vai tender a se acontecer nos próximos anos. Uma união de equipes pensando realmente no cliente e de forma que a gente comunique através do nosso uniforme, nosso cabelo afro, do nosso cabelo, do nosso jeito, nossa tatuagem. Realmente a gente passa a comunicar para o nosso cliente quem nós somos, e não necessariamente o nosso belo. O belo todo mundo tem, mas a experiência do cliente, como o cliente nos se vê dentro de nós, é diferente. E aí a gente volta um pouco lá na palestra, logo no comecinho, onde o brand, ele se constrói, se firma no imaginário. Então, as companhias aéreas hoje, por mais que sejam poucas, elas têm que construir, sim, como primeira opção de compra do cliente. E o amanhã, quando a gente pensa no amanhã, a gente está vendo uma indústria totalmente nova, né, com novos pensamentos. Então, esse CX, que já vinha se arrastando como o início de uma nova era, agora está realmente decretado que é a sua experiência que vai valer mais a pena. Então, não adianta eu ter um avião bonito e propor algo que eu não vou conseguir. É muito mais valer a pena eu propor coisas poucas para poder lhe conquistar e lhe impressionar do que eu prometer muito e não conseguir fazer nada daquilo que eu lhe prometi, ou daqui a um tempo eu acabar destruindo a própria coisa, as próprias projeções que eu tive. Esse é o amanhã da aviação, né? A gente vai ter uma aviação cada vez mais pensada na diversidade, uma aviação cada vez mais pensada em todos podem voar, todos podem ter acesso. Pensam, no século XX mesmo, nem todo mundo viajava de avião. Então, agora todos podem pensar, todos podem ver. E como é que esses todos vão chegar lá? É pela nossa comunicação, é pelo nosso jeito de falar, é pelo nosso jeito de conquistar, é pelo nosso brand bem construído, é por esse brand muito mais potencializado no CX. Né? Não adianta, de novo, não adianta ter pessoas bonitas, pessoas muito bem vestidas e não ter uma aviação realmente proposta a viver tudo isso. E que a rede social pode ser a coisa mais feia, vamos dizer assim, mal bem pensada, mas o próprio cliente, ele se torna a rede social que a gente não conseguiu. Esse é o amanhã da aviação. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desses momentos. São 20 minutinhos para a gente refletir um pouco do que vai acontecer nos próximos anos. Eu gosto muito de deixar essa frase, que é uma frase que eu vi há alguns anos atrás, e ela traz muito do que eu vivo hoje, que é para muitos o céu é o limite, para nós o céu é o lar. Então, enquanto comunicadores, enquanto publicitários, enquanto marqueteiros, enquanto pessoas que trabalham na área de comunicação, às vezes a gente olha para o céu e acha que aquele é o limite, mas na realidade aquele é apenas o nosso lar, é aquele apenas o nosso escritório, e é tão prazeroso quando eu entro dentro de um avião, abro meu computador nos céus. Aquilo me dá super ideias, porque eu sei que ali está começando o meu início da minha jornada. E, ou seja, se você acha que isso é o limite, só basta quebrar, porque tem muito mais para cima. Então, pessoal, eu te agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito por terem estado aqui comigo e espero vocês no próximo voo.